O Flamengo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro, venceu o Vitória por 2-1 no Barradão, mas a atuação mostra alguns sinais, dá alguns recados, e a gente vai tentar entender nesse vídeo o porquê. O porquê o Flamengo não conseguiu apresentar um bom futebol ainda em 2026, o que está acontecendo para o Flamengo jogar tão abaixo. Mas antes, rapaziada, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Mais uma partida do Flamengo, mais um jogo ruim, mas com vitória. O que era mais importante para o Flamengo era vencer, isso foi cumprido, o Flamengo venceu o Vitória fora de casa por 2-1, é um bom resultado, não acho fácil jogar no Barradão, apesar do Flamengo ter um histórico bem positivo, repetiu o placar do ano passado, em 2025, quando venceu também no Barradão por 2-1, mas a atuação foi péssima. O Flamengo jogou muito, muito mal. Até no primeiro tempo já era nítido que o Flamengo não conseguia apresentar nada. Né? Os primeiros 15 minutos ali é um jogo bem morno, um jogo que não acontece muita coisa, e o Pulgar acerta um chute de extrema e de rara felicidade, abre o placar para o Flamengo, e aí eu falei, pô, o Flamengo abriu o placar num gol que é um golaço, mas não era o esperado, e agora o Flamengo com a vantagem vai jogar bem melhor, porque o Vitória vai ter que sair mais, vai ter que, ir para o campo de ataque e vai deixar espaço atrás, e o Flamengo vai jogar melhor e vai vencer esse jogo com tranquilidade. Abriu o placar fora de casa, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O Vitória começou a pressionar o Flamengo, não conseguia criar grandes jogadas, mas empurrava o Flamengo para o campo de defesa, em alguns momentos com muito tempo de posse de bola, pressionando o Flamengo, e aí, já na reta final do primeiro tempo, como é o futebol, o Léo Ortiz acerta um belo passe, Cebolinha na cara do gol, não perdoa, 2-0 Flamengo, e aí, pô, liquidou, né? O Flamengo ganhando do Vitória do Barradão, 2-0, faltando só o segundo tempo. Rapaziada, o Flamengo terminou o jogo com 2 chutes. Foram 2 do gol. 2 chutes a gol o Flamengo no jogo. Os 2 gols. O segundo tempo é um Deus nos acuda. É o Flamengo tomando pressão do Vitória, como se o Vitória fosse o Barcelona e o Flamengo fosse o Espanhol. É o Flamengo tomando a pressão surreal de um time que quase foi rebaixado. De um time que na outra semana tomou 5 do Palmeiras. 5-1. Tudo bem que foi fora de casa e tal, mas é um time frágil. É um time que não vive um bom momento. É um time que quase caiu ano passado jogando contra o atual campeão. E não parecia isso. Não parecia isso. Parecia um jogo que o Vitória estava tropeçando. Porque pela atuação, o resultado foi muito injusto, tá? E aí, logo no início do segundo tempo, só pra gente concluir o raciocínio aqui do jogo, já entrar em atuações individuais, se tá faltando físico pro Flamengo, logo no início assim, do segundo tempo, com 10 minutos, assim, o Vitória já desconta, 2-1. Falha de novo na defesa do Flamengo, tá? Sistema defensivo do Flamengo, que é aquilo que eu tô cantando aqui há 4, 5 vídeos. É toda e qualquer transição, todo e qualquer contra-ataque do time adversário, esse time vai levar perigo. Porque o Flamengo não tá conseguindo marcar. E é sempre pelo meio, cara. Me chama muita atenção, às vezes, a maioria das vezes é pelo meio. O passe vem sempre pelo meio. No meio da tua defesa, o Flamengo toma uma bola nas costas, pô. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Inter, foi assim contra o Corinthians, e foi assim contra o Vitória. Então, assim, é aquilo que eu tô falando. A jogada sempre vem clareada no que você tem que fazer, e você vai ter uma bela chance de finalizar. Se você vai conseguir fazer o gol ou não, depende do time adversário. Mas o Flamengo vai te dar essa chance, fica tranquilo. É incrível. É incrível. A fortaleza do Flamengo em 2025 não era o seu ataque, era a sua defesa. E o Flamengo defende muito mal. E o Flamengo toma gol todo jogo. É difícil tentar explicar, a gente vai entrar nisso. E assim, na sequência vem o pênalti. E dê graças a Deus que o Rossi cresceu de novo e pegou mais um pênalti em um momento decisivo. Tenho minhas críticas sim ao Rossi. Acho que tem momentos que ele não vai bem e a torcida dá uma passada na mão, passa a mão na cabeça dele. Acho que isso acontece, passa um pano. Mas lá de novo em um momento decisivo, né? Salvou o Flamengo, o Rossi. A vitória do Flamengo passa muito pelo Rossi, que pegou o pênalti, óbvio, né? Mas a atuação do Rossi não foi tão boa com os pés. E a gente vai entrar em atuações individuais já. Mas só para encerrar o raciocínio, o Flamengo tomou pressão no final do jogo. O Flamengo segurou bola, fez cera, pra segurar um 2-1 contra o Vitória no Barradão. Gente, desculpa, isso não tá legal. Não tá legal. E depois de que pegou o pênalti, o Vitória ainda pressionou um pouco, tá? Perdeu um pouco o ímpeto, sentiu um pouco, mas ainda bola cruzada e tal, nenhuma grande chance. O Rossi não teve que fazer nenhuma grande defesa, mas teve suas chances, teve vários escanteios. O Vitória teve 7 ou 8 escanteios, o Flamengo teve 2. O Vitória finalizou mais que o Flamengo. O Vitória criou mais grandes chances que o Flamengo. Em um jogo que o Flamengo não criou quase nada, né? Achou um golaço do Pulgar, mérito total dele, mas não é nenhuma grande chance criada, não é nenhuma troca de passes exemplar do time do Flamengo. E o gol na cobrança de falta com o Léo Ortiz foi muito esperto e o Cebolinha foi muito bem para finalizar. Fora isso, o que o Flamengo fez no jogo? Ofensivamente, nada. E defensivamente, uma zona. Uma zona. O Flamengo está uma zona defensiva.
E aí, gente, eu bati muito na parte de, é o físico, o Flamengo voltou depois e tal. Pô, não dá mais, esse discurso não cola mais. A gente já tem um mês aí que o Flamengo tá treinando. Um mês. Já jogou 6 jogos importantes. E o Flamengo ainda não conseguiu estar bem fisicamente. Aí é um problema realmente grave, né? O Flamengo deveria estar num nível melhor físico. Mas o nível técnico é péssimo. Como eu falei, o Rossi jogando muito mal com o pé. Não consigo compreender ele. Pra mim, ele é o melhor goleiro do Brasil, com sobra nisso. O Léo Ortiz deu passe, mas defensivamente não foi legal. O Léo Pereira, muito mal. O Royal eu não achei tão mal, tá? Eu que bato muito na tecla aqui, critico muito o Royal, não achei ele tão mal hoje contra o Vitória, não. Mas o Alexandro, que é o jogador, pra mim, mais confiável da linha de defesa do Flamengo na última temporada, pra mim o Alexandro fez uma temporada impecável. Meu amigo, que jogo foi esse? Cometeu pênalti, foi tomar amarelo, assim, cometeu várias faltas, erros crassos de marcação, como foi contra o Inter também, errou muito. E tá acontecendo com o Alexandre. Difícil entender, mais um cara que tá mal tecnicamente. Não é só físico, o problema do Flamengo também passa por partidas técnicas de alguns jogadores que foram muito mal. O Pulgar fez um golaço, beleza, show. A partida dele foi ruim. O Everton Araújo também pra mim não foi lá essas grandes coisas. O Arrascaeta muito mal. Assim, o Cebolinha eu gostei, tá? Eu gostei de novo, mas uma boa partida do Cebolinha, tá? O Lino como entrou, não gostei, o Lino como entrou. O Pedro... rapaziada, eu acho que tá claro por que o Flamengo queria um atacante de mobilidade e velocidade. Porque o Pedro, quando tá mal, e eu bato muito isso também nesse canal, o Pedro é um craque, é um gênio. Quando tá bem, ele vai te entregar 30 gols na temporada, vai fazer gol todo jogo, é jogada, é elástico, é gol bonito. Mas quando ele tá mal, meu amigo também, ele não consegue criar nada. Por isso que na maioria das vezes, quando ele tá mal, ele sai 45 minutos. Acaba o primeiro tempo, joga mais 10, 15 e já sai. Porque ele não consegue entregar nada. Ele não consegue entregar retenção de bola, ele não consegue entregar finalização, ele não entrega nada quando ele tá mal. Isso é muito preocupante. O Bruno Henrique, quando tá mal, por exemplo, e teve mal em alguns momentos na temporada passada, e muita gente fala, por que o Felipe tá escalando o Bruno Henrique e tá botando o Pedro no banco? Porque o Bruno Henrique, quando joga mal, ele entrega pressão na saída de bola, ele entrega cabeçada, ele entrega facão, sair cara a cara ali com o goleiro, movimentação, abrir espaço pros companheiros. O Pedro não tá conseguindo entregar isso nesse início de temporada porque ele tá muito mal. Aí eu acho que o Pedro especificamente, eu acho que é totalmente físico, porque tecnicamente a gente sabe que o Pedro é maravilhoso. Eu acho que o dele é totalmente físico. Mas tá explicado porque o Flamengo queria um atacante de velocidade. Porque combina mais com o estilo de jogo, realmente. O estilo de jogo do Flamengo não é moldado ao Pedro, nem tem que se moldar a isso também. O Pedro tem que se adaptar ao sistema. Enfim, partidas ruins de vários jogadores, diversos jogadores, mas a vitória era muito importante, era o essencial, até porque agora, rapaziada, o Flamengo deve ficar um mês sem jogar no Brasileiro, tá? Se o Flamengo avançar contra o Botafogo no estadual, eu acho que o Botafogo é favorito pro jogo, tá? Mas se o Flamengo avançar, o Flamengo só volta a jogar no Campeonato Brasileiro dia 11 de março. Isso vai acontecer porque o Flamengo tem 2 jogos de Recopa, né, não poderia enfrentar em uma dessas datas, vai ter Brasileirão, não vai poder jogar contra o Mirassol no Maracanã, porque pega o jogo, o Lanús fora o jogo da volta, né, da Recopa, então não vai jogar no Brasileiro, e se avançar no estadual não vai ter data para repor no outro domingo, né, se Flamengo e Mirassol avançarem. Foram avançando no estadual, não vai ter como repor esse jogo, então o Flamengo vai ficar com o jogo a menos. Então, até por isso era muito importante para você olhar a tabela, né? Porque você olha, imagina se o Flamengo toma um empate, se o Rossi não pega o pênalti. O Flamengo estaria com 2 pontos de 9, e você estaria olhando a tabela e o Flamengo estaria ali beirando a zona. Agora, o Flamengo tem 4 pontos, uma pontuação muito abaixo também pelo que é o elenco em 9 disputados, ainda mais contra quem foram esses 9 pontos disputados, mas tá ali, né? Assim, o Flamengo tirou a corda do pescoço, deu uma aliviada ali, vai dar uma aliviada na crise, mas a atuação é muito ruim. E agora, olha a sequência do Flamengo. É Botafogo, pelo Campeonato Estadual, o Flamengo precisa avançar, tá? Até pra sair dessa crise de vez, né? Dessa crise, entre aspas. Depois são os 2 jogos da Recopa muito importantes. O Flamengo não pode perder a Recopa, tá? O Flamengo já perdeu a Supercopa, não é o favorito no estadual pra mim, tá? O Flamengo precisa ganhar uma das 3 competições de início do ano que você tem que ganhar. Pra mim, a mais importante é a Recopa e eu acho que o Flamengo vai vencer. Mas jogar essa bolinha aí, nessa transição defensiva péssima, e mal fisicamente, eu não sei não. Eu não sei não. E olha que o Lanús é bem ruim, tá? O Lanús é bem ruim. O Lanús é bem ruim. Mas é isso que eu tinha pra falar. Eu acho que o problema deixou de ser só físico, é um problema técnico, e eu acho que o Felipe tem uma grande dor de cabeça que é resolver. Por que o Flamengo não conseguiu jogar ainda em 2026? O Flamengo jogou Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Supercopa, Inter. Eu vou tirar o jogo do Sampaio Corrêa, porque, pô, pelo amor de Deus, o nível, a gente sabe, é muito baixo. E agora a vitória. São 6 jogos. 6 jogos contra times de Série A.
Quantos o Flamengo jogou bem? Foi o Vasco. Isso deveria ser preocupante pro Vasco, que pegou o Flamengo no seu primeiro jogo na temporada e foi atropelado. Já no 11 contra 11. Não vem me falar que foi porque foi expulso. Nada. Não foi porque o Cauã Barros foi expulso, não. O Vasco foi atropelado mesmo. Então, assim, é mais preocupante até pro Vasco. Porque o que aconteceu para ser atropelado por um Flamengo que não apresentou bom futebol? O Flamengo jogou melhor que o Fluminense? Na minha opinião, não. Jogou melhor que o São Paulo? Para mim, não. Jogou melhor que o Corinthians? Não. Jogou melhor que o Inter? Não. Jogou melhor que o Vitória? Não. Isso é muito preocupante. E nesses jogos aqui, a pior atuação para mim é a contra a Vitória. A mais preocupante é a contra a Vitória. Pelo nível que é o Vitória, pelo que é o Vitória hoje e pelo que o Flamengo apresentou. O Vitória vinha de uma derrota de 5-1 pro Palmeiras, que vai ser o grande adversário, provavelmente, do Flamengo no Brasileirão e nas outras competições. E devem surgir outros times, talvez. Mas Flamengo e Palmeiras estão sempre ali. Por que o seu rival, direto de títulos, consegue atropelar o Vitória e você não consegue? Não consegue nem ganhar tranquilo. Não consegue nem fazer uma boa partida, mesmo que ganhe no sufoco. O Flamengo ganhou no sufoco e jogou mal. Se o futebol fosse justo, coisa que não é, e graças a Deus que não é, porque o esporte é maravilhoso por conta disso, o Vitória não teria perdido o jogo. E se tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o Vitória. Mas por que isso está acontecendo? É difícil explicar, eu dei a minha opinião aqui, que eu acho que é técnico, eu acho que é físico. Quero saber a sua, deixa aí nos comentários, rapaziada. Valeu e até a próxima.